Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sigo gravando esse vídeo. Deus abençoe a todos. Quem não sabe, meu nome é Antônio. E para os olhos do mundo eu sou apenas mais um. Aos olhos de Deus, nosso Senhor, eu sou um improvável. E o que eu venho dizer aqui lá para vocês é que Deus tocou no meu coração ontem de gravar algumas lives em obediência à sua palavra, porque o caminhar com Deus, para quem não está ainda caminhando, ou pretende caminhar, ou nunca caminhou, ou se encontra no mundo, é obediência, é seguir os seus princípios, é ler a palavra, é buscar, é se alimentar. Nós somos triunos, somos feitos de carne, corpo, mente e alma. Amém? Alma, a gente vigia, que é a nossa mente. O corpo a gente cuida, que é o nosso templo. E o espírito a gente alimenta. Então, muitas vezes a gente vive, desde que a gente nasce, um engano muito grande, a gente vive uma perda de tempo, uma perda de certos desdobramentos que o mundo nos impõe, de obedecer a regras e a situações mundanas, nos tornando escravos do sistema e do mundo. E esquecendo que Deus, em Gênesis, em toda a palavra que consta na Bíblia, Deus fala que nós somos livres, Deus nos ama, Deus nos dá conexão com Ele. Nós temos uma situação de governo nesse mundo. Deus nos deu a autoridade sobre todas as coisas. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Deus nos exemplifica a cada história da Bíblia, a cada herói da fé, a cada passagem do Velho Testamento, a cada passagem do Novo Testamento, o quanto é a sua preocupação com o nosso espírito, com o nosso corpo. Deus chega ao ponto de mandar o seu próprio Filho para perdoar os nossos pecados e nos dar acesso a Ele, a nos conectar à mesa, a nos conectar ao reino, porque Ele manda o seu próprio Filho para salvar os seus, mas eles o rejeitam e acaba sobrando a graça para a gente. Então passamos a viver pela graça de Deus. E a palavra ela é bem clara para quem não conhece. Quando a gente começa a se habituar a ler a palavra de Deus, a ler a Bíblia e a seguir os seus princípios e obedecer, Deus ele vai modificando a tua vida de uma forma extraordinária. Ele vai te tirando do mundo, ele vai te absolvendo para ele, te dando uma direção. Porque para Deus, todos nós temos um objetivo nessa terra. Para Deus, nós temos um propósito, só que nós temos que acessar esse propósito, que muitas vezes está apagado no nosso coração, porque a função do mundo é te distrair, é te tirar do teu processo, é te tirar do teu caminho, da tua retidão com Ele. Porque Deus é um Deus de obediência. O mundo acaba tirando a tua fé e achando e fazendo que tudo que tu faças durante o decorrer da tua vida, seja durante 20 anos que tu perca de tempo, seja 30 anos de perda de tempo, 40, às vezes 50, às vezes são anos irrecuperáveis, porque a pessoa morre no engano, a pessoa morre sem ter o conhecimento do que Deus teria para a tua vida. Deus tem um propósito na vida de todos nós. Deus não te quer um escravo. Quando Deus pega Moisés, o único hebreu que nasceu livre na época que o povo de Deus era escravo por mais de 400 anos. Depois que José alimentou o povo, eles ficaram 400 anos como escravos. E Deus levanta um hebreu chamado Moisés, que nasce livre em meio a um povo escravizado. Deus ele é tão perfeito que, para quem não sabe, a maioria dos heróis da fé que nasceram
nasceram de úteros estéreis, para justamente Deus mostrar a sua glória. E o seu filho nasce de um útero virgem, porque é o próprio Espírito Santo. Isso é uma conversa para frente. Mas então Deus nos quer livres. Deus nos quer servindo, prontos para servi-lo, para adorá-lo, para ter acesso ao reino. Para que a gente edifique a vida de outras pessoas. E muitas vezes, nesse mundo louco e transgredido, nós somos tendenciosos a nem tocar na palavra de Deus e ela acaba caindo e muitas vezes, hoje eu observo, no esquecimento. As pessoas acham que Deus é um balcão de negociação, mas muitas vezes oram errado ou só fazem pedir, mas não oram dizendo que estão prontos para servir, para seguir o seu propósito. Poucas pessoas acessam a palavra de Deus para passar pelo processo de forjamento, um processo que muitas vezes é doloroso, é um deserto, mas desertos eles servem para forjar o teu caráter. Um caráter que é te tirado no mundo, que é roubado, que é deturpado, prejudicado, porque o mundo nos faz errar constantemente. Eu chamo de looping, efeito looping. Eu já estive no mundo do mesmo erro. Eu tive os mesmos drives, as mesmas conexões erradas do mundo, porque até isso o mundo copila é da palavra. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver que a Bíblia, Deus, ele é feito de conexões. Um profeta levantado, nascido, um povo, uma conexão, tudo vai se conectando, os nomes aos propósitos, às hierarquias e às descendências até o nascimento de Jesus Cristo, é uma conexão. Quando Deus pega Noé e levanta a sua família e salva ele e a sua família, o mundo já estava completamente perdido. E foi a única vez que Deus, por sinal, resetou o mundo. Destruiu com a sua criação, tamanha ficou a sua ira. E Noé foi avisado e obedeceu e construiu a arca. E salvou ele, a sua família, que era amada por Deus e querida, porque Noé era obediente, temente a Deus. São dois princípios que tu tens que ter: obediência, temor e caminhar sobre os seus princípios. E ele te abençoará certamente. Foi o que aconteceu com Noé. E depois disso, Deus fez uma aliança e jurou que nunca mais iria destruir o mundo. E nenhum ser vivo. E Noé desce da arca e tudo começa de novo. Ele começa a procriar e a ter gerações. Então, vamos ficar atentos a procurar a palavra de Deus, a se atentar para o que Deus quer. Vamos seguir os nossos propósitos. Nós temos muitas vezes talentos ocultos que o mundo não quer que seja revelado. O inferno, quando percebe que tu acordas para o teu propósito, a função dele é te parar. Porque ele tem medo, ele sabe que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Assim como Deus sabe o que tu carrega, o inferno também sabe. E a função dele é te distrair, para que o tempo passe e não se torne relevante o que tu carregas. E se perca. A função do inferno é essa, é te distrair para que tu te percas. Cada dia que não conta é uma vitória para o inferno. Cada erro que nós somos induzidos no mundo a cometer pela força do nosso braço, pela própria palavra de Deus que o mundo pega e distorce, deixando Deus triste, o nosso Deus, nosso único Deus, criando várias religiões, várias distrações. Religião não une ninguém, ela separa. O Evangelho une. O que está escrito é na palavra, é imutável. É o que Deus quer.
É o coração de Deus. Saul perde o trono por desobediência. O profeta Samuel avisa Saul para ele ir a um combate e não trazer nenhum espólio de guerra e matar o rei. E ele não o faz. Traz os espólios e traz o rei. E desobedece a Deus. E logo depois ele pede perdão a Deus. Mas não para não perder a sua presença, e sim para que não seja envergonhado pelo seu povo ao perder o trono. O seu ego. Isso deixa Deus irado e Saul perde. O profeta avisa. Ele perde a unção e perde o trono. E o profeta vai à casa atrás de Davi, o menor filho do pastor de vários irmãos. Um improvável, tocava harpa, um menino jovem, uma criança, mas que Deus no secreto já estava o preparando para ser rei de Israel e um dos maiores reis, ou maior rei. A bandeira de Davi está lá até hoje. Foi o maior reino que Israel teve. Amém? E Davi, então, é ungido para ser rei. E Deus coloca ele no palácio, ele toca a harpa para Saul e muitos já conhecem a história. E Davi, no secreto, já matava ursos, já matava leões para defender essas ovelhas. Deus te prepara no secreto, Deus te esconde para depois te expor e mostrar toda a honra e glória dele. Porque tudo é para a glória de Deus, é uma outra coisa que o mundo te cria uma conotação eu. Não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos seres triunos, como eu já falei. Nós temos códigos, é por isso que a nossa herança, o nosso DNA é de Deus. E Davi fica escondido para depois Deus mostrar. Davi era um homem de Deus, o segundo coração de Deus. Fiel. E que também desobedece lá na frente. Paga o preço com parte da sua geração. Observem que a palavra de Deus, ela, além de ter conexões para tu atinjas o teu propósito, quando tu começas a ler, Deus é relacionamentos. Tu tens que ter relacionamento com Deus, tu tens que buscar Deus, tu tens que ler a palavra, tens que orar no secreto. Deus ensina. Jesus fala, buscai o reino dos céus, o resto vos será acrescentado. Como eu estava falando de Moisés, Deus não nos quer escravos, principalmente do mundo. Deus nos quer príncipes do reino. Deus quer nos posicionar, quer nos dar envergadura para que possamos edificar famílias, edificar outras pessoas. E o resto vos será acrescentado. Deus sabe que tu precisa vestir, precisa calçar, precisa comer, precisa te alimentar. Muitas vezes o mundo nos tira a nossa fé. Muitas vezes o mundo nos envereda para o erro de casar com 30 anos, se separa, não dá atenção aos filhos, nós nos preocupamos tanto com o mundo, nós pegamos o nosso tempo e entregamos todo a ele. A gente trabalha 8 horas, dorme 8, são 16, sobra 8. Vamos à igreja às vezes uma vez por semana. E nisso o mundo vai consumindo o teu tempo a cada dia para o inferno. Isso é extraordinário. Porque se nem o inferno te persegue, tenta te parar, é porque tu estás tendo uma vida miserável na terra. Porque certamente, se tu descobres o teu propósito e Deus te revela, se tu consegues acessar através de relacionamento com Deus ao teu propósito, certamente o inferno vai tentar te parar.
vão se levantar gigantes, vão ter desertos. Amém? E a gente tem que procurar a palavra de Deus. Porque Deus é misericordioso. Deus nos ama a tal ponto de nos ter feito, quando Deus começou a criar o mundo, em Gênesis, Deus fala que haja luz, e a luz se fez. Deus é o verbo vivo é Cristo, já estava ao lado dele. Deus, quando começou a criar, quando começou a desenhar o universo, ele já estava com a nossa redenção pronta, porque já sabíamos que nós iríamos errar. E quando Deus fala do homem, ele diz, façamo-nos o homem. Quando Deus diz para os mares que o mar, que exista vida no mar, quando Deus diz que na terra, que as árvores, que os frutos, que as árvores, que a terra deem os frutos, ele vai determinando tudo. Quando ele chega com a gente, ele diz, e façamo-nos o homem. Ele faz junto, imagem e semelhança dele. Deus é misericordioso. Eu digo isso para vocês porque eu sou um reprovável. Eu não venho de uma família evangélica. Eu era católico. Depois antes, com 15 anos, eu fui tocado pelo Espírito Santo e não consegui sustentar o que Deus tinha para mim. E passaram-se muitos anos até que eu fosse levantado novamente, começasse a ler, a me dedicar, a me relacionar com Deus, e isso vai dando envergadura, vai dando... E o inferno também vai se levantando, isso vai dando posicionamento, e tu vai descobrindo o teu propósito com Deus, e ele começa a trabalhar, e começa a ver a tua fé, porque Jesus fala, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, tu podes mover uma montanha aos mares. Quando Pedro enxerga Jesus envolto de uma tempestade, Jesus está sobre as águas, caminhando. E Pedro disse, és tu, mestre, faça-me ir contigo. E Jesus diz, vem, Pedro. E Pedro foi o único discípulo que caminhou sobre as águas, mediante uma tempestade. Só que Pedro olha para os lados e tira os olhos de Jesus e se distrai. E começa a afundar. Então Pedro diz, mestre, me ajuda, estou afundando. E Jesus estende a mão e puxa Pedro e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Todas as curas que Jesus realizou na palavra foi pela fé. Coisa que o mundo nos rouba, nos tira a fé, nos tira o amor a Cristo, nos tira a servidão, nos tira a palavra, nos tira o amor, nos ensina a vingança, ódio, inveja, a vivermos loops insaciáveis, incessáveis. Que o loop você começa e cai de novo, começa e cai nisso, ele vai te roubando o tempo. Próximo relacionamento, próxima empresa, próximo não sei o quê, próxima família, os filhos ficam abandonados à mercê de padrasto, de madrasta, se perdendo no mundo. Porque o mundo nos ensina a sermos egoístas. Jesus fala, ama o próximo como a ti mesmo. Jesus ensina que maior é o que serve. Quando ele lava os pés de Pedro, e Pedro diz que não era digno que o mestre lavasse os seus pés, e Jesus fala, Pedro, se não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Vocês entenderão isso mais à frente. E Pedro diz, então lava minha cabeça, o corpo, os pés, tudo. Jesus é o mestre, é o filho do homem.
morre como um cordeiro, nasce em uma manjedoura, porque ele é o pão da vida. Jesus nasce em uma cidade improvável, como rei, como neném, como criança, cresce, aprende, estuda, trabalha, se dedica, passa por provações, cumpre o seu batismo com seu primo João, filho de uma mulher estéril, seu primo João Batista. E Jesus, filho de Maria, virgem, cumpre o seu batismo. E João, como profeta, avisa: eis que vem o Cordeiro de Deus, eis que vem o Santo, eis que vem o Salvador. Era tido como louco. E Jesus cumpre o seu batismo, logo depois ele cumpre o seu deserto, porque todo propósito tem um deserto, tem um processo, onde Deus vai forjar o teu caráter, vai forjar o teu coração para que tu sirvas ao reino. E poucas pessoas estão dispostas a se entregar a isso e ter fé e acreditar que o Pai é um Deus galardoador, é um Deus que vai te posicionar no teu propósito para que tu edifique famílias e salve famílias e tire as pessoas do engano e do mundo. Contenha almas para o reino. Esse é o nosso propósito, em maioria. O inferno não quer que tu saibas disso, ele não quer que tu descubras isso. E quando ele sabe que Deus, que tu acessou, que tu estás buscando, ele fica empalvoroso e tenta te frear, tenta te distrair. Porque o inferno sabe que um crente morto é um crente salvo, então ele vai tentar te distrair. Às vezes a tua própria família se levanta contra ti. Pessoas que dizem que te amam se levantam contra ti. Mas a palavra diz, a palavra de Deus diz: seja forte e corajoso 365 vezes na Bíblia. É praticamente uma vez por dia. Pois eu venci o mundo, tu também vais vencê-lo. Jesus foi traído, foi negado, foi roubado, foi humilhado. Tudo que nós passamos. Foi crucificado. Jesus carrega as suas cicatrizes do seu ministério. Ressuscitou ao terceiro dia, está do lado do Pai, à direita do Pai. E nos deixa algo tão valioso que o mundo tenta fazer com que tu não acesse, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós para servir de peso, de contrapeso, para dizer sim, não. Só que ele é sensível como uma pomba. Tu tens que estar com o teu coração limpo. O homem verbaliza o que tem dentro do seu coração. Então, irmãos, vamos procurar ler a palavra, vamos procurar ter relacionamento com Deus, para que tenhamos uma vida de governo e de prosperidade nessa terra. Está tudo na palavra. A Bíblia, ela é cheia de códigos, sim, conexões. Deus, ele é conectado com o homem. Um homem, uma família sem Deus, está morto. É como se um peixe fosse tirado da água, ele vai morrer porque o seu ambiente natural é a água. É como uma árvore arrancada da terra, ela certamente morrerá. Um homem sem Deus, ele vive um vazio existencial, ele vive no mundo. Ele pode seguir princípios e ser próspero, mas ele é vazio. Um homem sem Deus, ele está morto. Sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo. Eu digo porque eu estive lá. Minha história é bem longa, ruim, desde a da minha infância.
Mas Jesus é misericordioso e Deus ama todos nós. Deus tem um projeto para a tua vida, tem um propósito para a tua vida, tem uma direção para a tua vida, tem um ministério para a tua vida. Tem um lugar de governo na tua vida, tu só tens que acessar. É fácil? Não, não é fácil. O mundo te corrompe, te deturpa, te destrói de todas as formas possíveis. Destrói o teu caráter, destrói a tua mente, destrói o teu espírito, destrói teu corpo. Com vício, com cigarro, com obesidade, com açúcar. Ele vai te destruir todo. Para que tu te tornes irrecuperável ao teu chamado. Essa é a função do mundo. Fazer com que tu percas teu tempo. Te distraindo. Não acessando a Deus. Indo à igreja só uma vez. E um domingo bater a poeira. De segunda-feira voltar aos teus vícios pecaminosos, seja ele qual for. Para que tu não acesses o teu governo e fiques um escravo do mundo. Moisés, quando liberta o seu povo, como eu já falei, o povo murmura o deserto inteiro, até a terra prometida. O que era para durar 40 dias, dura 40 anos, porque o povo murmurava, queria voltar ao Egito, à escravidão. Tamanha é a condição que nós nos qualificamos no mundo como escravos. A gente não crê que Deus é um Deus provedor, é um Deus de amor, é um Deus que não te quer longe dele, ele é teu papai, ele te quer junto dele, ele te quer em obediência, ele te quer seguindo os princípios de Provérbios, ele te quer reto, ele te quer amando ele, amando o teu próximo. Ele te quer como Saulo que virou Paulo, um crente ferrenho, não por efeito, e sim pela causa do Evangelho. O teu cenário, a tua geografia não determina quem tu és. Paulo escreveu praticamente um quarto da Bíblia. Paulo estava preso. Paulo, quando escreve Efésios, ele estava preso. E outros livros, Lucas foi muito a visitá-lo para contar a sua história. Paulo era um improvável, ele matava cristãos. Paulo era temente a Deus, mas não acreditava no tal Jesus. Ele era um rabino, romano, inteligente. Até que Jesus, em uma das suas jornadas para perseguir cristãos, o derruba do cavalo e o cega. E manda o profeta Ananias devolver-lhe a visão. Então, uma entrega aí que Paulo estava cego e Jesus, quando ele cai do cavalo, ele enxerga uma luz e Jesus fala: Paulo, por que me persegues? Paulo, por que me persegues, Saulo? Depois Deus devolve a visão para ele. E ele diz: não mereço um homem mau, mereço morrer. Se não, pois tu vais evangelizar, vais falar em meu nome e vais passar por muitas provações e vais sofrer muito edificando o meu nome. E Paulo assim o faz. E é assim que é, porque nós fazemos, a Bíblia fala da lei da semeadura. Tudo que eu estou falando está escrito aqui. Então, o que você planta, você colhe. Um dia, certamente, você colherá. Então, relacionamento com Deus, não só em igrejas, na tua casa. Não deixa a Bíblia aberta na tua casa em Salmo 91, que não serve para nada. Lê, dá acesso. Pega os teus filhos, a tua esposa, reúne-se, sentem à mesa, glorifiquem o nome do Senhor. Busquem a Deus. Achem o seu propósito, se conectem com o Pai novamente. Que mesmo assim, com a sua Deus é misericordioso, todo dia você acorda e Ele está lá, Ele te dá mais uma chance. Amém? E nós viemos aqui para governar, não para sermos escravos.
Isso que Deus me tocou hoje para falar para vocês, no meu coração. Sejamos obedientes. Todos nós somos em maioria improváveis. Mas Deus nos ama e se a gente tiver relacionamento com Ele, Ele certamente te posicionará no teu propósito. Porque Ele quer te dar o melhor lá dessa terra. Seja o sal da terra, como disse Jesus. Jesus tem tantas mensagens no Novo Testamento e tantas histórias maravilhosas. Eu posso lê-la para vocês numa próxima live para mostrar o quanto que Ele nos ama e nos deixou tamanha sabedoria. Por isso que fala, irmãos, testamento, Novo e Velho Testamento. É um testamento, é teu, é um testamento. Deus está te entregando algo, só que tu tens que acessar esse testamento. Nós somos seres ordinários, nós já vamos passar a ser pessoas extraordinárias em Cristo Jesus. Nós vamos acessar o nosso testamento por herança, é nossa herança, Novo Testamento e Velho Testamento, nossa herança. Acessar esse testamento é sabedoria. À medida que você se dedica à leitura da palavra, Deus vai te dando estatura, envergadura e sabedoria nela. À medida que tu tens que a tua fé crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida e é o teu único Salvador, Ele vai te edificar, Ele vai te honrar, Ele vai te proteger, Ele vai te separar, Ele vai te forjar, Ele vai te prover, porque Ele te ama. Mas para isso tens que ter fé e acreditar. Amém? Fiquem na presença de Deus até uma próxima live. É o que eu tinha para falar para vocês hoje. Deus tocou muito no meu coração. Até a próxima live. Deus quiser. Tchau.